Olá, boa noite. Bom domingo para vocês. Espero que vocês, papais, tenham tido um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe vocês. E convido agora você aí na sua casa a curvar sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. Agradecemos pela vida dos pais que estão assistindo este culto neste momento. Que o Senhor possa abençoá-los e abençoar a família deles. Senhor, esteja com a mensagem que será cantada e pregada aqui esta noite. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus agora com o louvor à tua graça. Tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua graça me satisfaz. Na tormenta, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Não há outro igual a ti, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor. Eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos. Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo. Tu és o meu Deus. Amém, glória a Deus. Tenho certeza que com esse hino já aqueceu sua voz. Então agora, em continuidade, vamos cantar um hino que se chama Cantai ao Senhor.
sua salvação dia após dia. Anuncia entre as nações sua glória. Maravilhas, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Alegrem-se os céus exulte, ruja o mar em sua plenitude. Cantar ao Senhor. Cantar ao Senhor um cântico novo. Cantar ao Senhor todos os povos, bendizei seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações sua glória. Maravilhas, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura do seu santuário. Alegrem-se os céus exulte, ruja o mar em sua plenitude. Cantai ao Senhor. Amém. Louvemos agora, então, mais uma vez, o nome daquele que somente ele é digno de todo louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor,
disse o que me resta fazer. Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Muito boa noite, família amada de Deus que se reúne aí nos lares. É muito, muito bom a gente estar juntinho em mais um início de semana. Louvado seja Deus pela vida dos músicos, dos cantores, do pessoal que está aqui cuidando do som, da transmissão. Espetacular tudo que aconteceu aqui até agora, para a honra e glória do nome do nosso Deus. E essa é uma noite especial de domingo. Na verdade, esse dia de domingo, esse final de semana foi muito especial, porque hoje a gente comemorou, está comemorando ainda o Dia dos Pais. Para mim é um dia que tem um significado muito especial, pelo paizinho que eu tive, pelas lembranças que tenho dele, pelo desejo que tenho de reencontrá-lo e também porque tenho a alegria de ser pai de duas crianças maravilhosas. Deus tem sido muito bom para mim. Então que o Senhor Deus abençoe você que é pai também, concedendo todas as alegrias que Ele tem para a sua vida, sabedoria do alto. E que a gente tenha consciência de que ser pai realmente é algo divino, algo que é um privilégio que Deus nos deu e que traz responsabilidades, que a gente possa buscar no Senhor condições para sermos os pais que o Senhor deseja que sejamos para os nossos filhos. Que a sua família seja muito, muito abençoada, que o Senhor Deus guarde o nosso lar. Vamos fazer uma oração antes da mensagem desta noite? Está muito interessante, você não pode perder. E desde já, recomendo a você, assista, reassista, envie para os amigos, manda para todo mundo. Essa nossa série a respeito do livro do profeta Daniel tem sido muito reveladora, a gente tem aprendido muito, eu também, e tem sido uma bênção para a nossa vida. Vamos falar com Deus? Querido Pai Celestial, na sua presença mais uma vez, suplicamos a sua bênção nesta noite, em especial sobre a vida dos homens, que são os paizinhos que estão nos acompanhando aqui, que o seu Espírito Santo os alcance, e dê a eles, ó Deus, paz ao coração, alegria da salvação e condições, sabedoria do alto para que possam educar, conduzir seus filhos. Na verdade, eu me incluo também neste grupo de homens, que o seu Espírito Santo esteja sobre todos nós. Peço também, ó Deus, por favor, sobre cada família, cada homem, mulher, crianças, jovens, que o seu Espírito Santo alcance a cada lar, que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. E que agora, Senhor, o Senhor fale ao nosso coração por meio de sua palavra profética, palavra poderosa, palavra que vem, ó Deus, de fato, para trazer transformação para a nossa vida e nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Fala a nós agora, por favor, transforma a nossa vida como o Senhor deseja, é o que eu lhe peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta noite, nós estudaremos a respeito de um dos eventos históricos mais dramáticos que já aconteceu. Vamos estudar a respeito da queda de um grande império, o Império Babilônico. Você deve se lembrar que a grande Babilônia, como nós vimos lá em Daniel capítulo 2, representada pela cabeça de ouro, foi de fato um dos maiores impérios mundiais que já existiu. E Babilônia, em sua supremacia, parecia ser invencível, inatacável, impossível de ser derrotada. Mas nesta noite nós estudaremos exatamente a respeito da queda de Babilônia. Quero lembrar a você que o cativeiro babilônico não foi o primeiro pelo qual o povo de Deus passou. Muito antes, nos dias que antecederam Moisés e os dias de Moisés, você deve se lembrar que o povo de Israel
ficou cativo ali no Egito. Então esse foi o primeiro cativeiro que a Bíblia registra a respeito do povo de Deus. Mas houve uma segunda ocasião na qual a Assíria, isso aconteceu no ano 722 a.C., a grande Assíria, que foi o segundo império mundial, logo após o Egito, a Assíria derrotou, destruiu as 10 tribos de Israel, as 10 tribos do norte. Você deve saber que após o reinado de Salomão, Israel se divide, 10 tribos ficam no norte, é conhecido como, e ali ficam como sendo realmente Israel, capital Jerusalém, aliás, capital Samaria, perdão, mas 2 tribos, conhecidas como as tribos do sul, essas então têm como capital Jerusalém. Quando a Assíria, em 722, levou o povo de Deus a cativeiro, e não somente isso, mas destruiu parte do povo de Deus, isso aconteceu com Israel, o reino do norte, com as 10 tribos. De maneira que só continuaram existindo, seguindo em frente, as 2 tribos, conhecido como o reino de Judá. Posteriormente a gente continuou chamando de Israel, mas de fato foi o reino do sul que perdurou. E no ano 605, então, é que Babilônia invade Judá, ou Israel, como preferir chamar, não há problema, e começa ali o cativeiro, que nós chamamos de cativeiro babilônico, momento no qual o povo de Deus é subjugado por um terceiro império, agora o Império Babilônico. Tudo isso é surpreendente, porque a gente, ao olhar para a história, a gente vê o cumprimento da profecia. E eu quero ler com você agora um texto muito importante que se encontra no livro do profeta Amós, é outro profeta, mas veja só que princípio importante ele vai trazer a respeito das profecias. Amós, capítulo 3, verso de número 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus está dizendo aqui, então, que quando você confia na palavra profética, quando você ouve aquilo que o Senhor Deus, a mensagem que o Senhor Deus transmitiu a homens inspirados por Ele, e a palavra profética de Deus se encontra na Bíblia, queridos, é na Bíblia que ela se encontra. Quando a gente ouve a palavra profética, isso quer dizer que a gente vê antes, quer dizer que a gente vê mais longe, e quer dizer também que a gente vê da maneira correta. Olha que coisa espetacular, que privilégio que o povo de Deus tem. O povo de Deus fica sabendo sobre os grandes acontecimentos mundiais, os grandes eventos antes da volta de Jesus. A gente tem tudo isso ali indicado já na palavra profética. Agora, o que é muito interessante é que, quanto ao cativeiro babilônico, o povo de Judá, o povo de Israel, que passou o tempo ali, o povo de Judá sabia, pela mensagem profética, detalhes a respeito de como seria o cativeiro. Veja que coisa extraordinária. Jeremias capítulo 25, verso 11. Essa é uma profecia que foi dada antes de Nabucodonosor invadir Judá. Texto bíblico já dizia: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. 2 informações importantes constam aqui. Primeiro, Deus estava dizendo o seguinte: o povo de Deus também passará a ser cativo de Babilônia. Deus dá o nome do opressor. E não só isso, Deus ainda por cima diz quanto tempo duraria o cativeiro: 70 anos. Mas não apenas isso, um outro profeta, Isaías capítulo de número 45, primeiro verso. Essa é uma profecia que foi dada 150 anos antes do nome da pessoa que vai ser mencionada aqui nascer. Olha só o que diz Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir-se os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Quando essa profecia foi dada, não existia um governante poderoso no mundo chamado Ciro.
Mas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, 150 anos depois que a profecia foi dada, nasceu esse camarada. E ele, como a palavra profética havia dito, ele se tornou o libertador do povo de Deus do cativeiro babilônico. Impressionante. Mais impressionante ainda é que o Senhor Deus agora ele vai dar detalhes também através do profeta Isaías, detalhes de como Ciro invadiria, destruiria o poder babilônico. Isaías capítulo 44, versos 27 e 28, o texto bíblico diz o seguinte: que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Note que anos antes, muitos anos antes, décadas antes, dessas coisas acontecerem, o Senhor Deus já estava avisando o seguinte: a estratégia que vai ser usada por Ciro é de que os rios, o rio que sustenta a Babilônia, esse rio ele vai ser desviado, esse rio ele vai ser secado. E, além disso, posteriormente a isso, Jerusalém voltaria a ser reconstruída. Espetacular, queridos. Espetacular. Vamos ver se essas coisas realmente aconteceram aqui. Mas há mais um detalhe, agora através de outro profeta. Perceba como Deus ele usou Jeremias, Isaías. Agora vai dar um outro detalhe. Olha só o que está em Jeremias capítulo 25, verso 12. Queridos, repito, tudo o que aconteceria no cativeiro babilônico, detalhes do que aconteceria no cativeiro babilônico, o povo de Deus já sabia antes dos acontecimentos se realizarem. Jeremias 25, 12, o texto diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Queridos, Deus estava avisando que o cativeiro duraria 70 anos, novamente essa informação se repete, mas Deus está dizendo que quando Babilônia fosse destruída, nunca mais se reergueria. Essa profecia ela é muito séria, porque ruínas perpétuas indicam o seguinte: é ruína que nunca mais vai ser consertada, a cidade nunca mais vai ser reerguida, nunca mais. Ruínas perpétuas. E agora eu chamo a sua atenção para que você saiba onde está localizada a Babilônia hoje, de acordo com a arqueologia. Um estudo sério a respeito da história, a respeito dos povos antigos. Babilônia se encontra localizada a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, que é a capital do Iraque. E eu coloquei aqui uma foto, você está dando uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha para como está o lugar onde ficava a Babilônia, como que está hoje. E o que são isso senão escombros, ruínas perpétuas, como o Senhor disse. E essa profecia dada por Jeremias já foi dada há mais de 2.500 anos. E nunca mais Babilônia se reergueu. Impressionante, impressionante. Quando Babilônia conquistou o reino de Judá e levou Judá a cativeiro, a gente tem que saber que isso não aconteceu em apenas um ataque. Mas houveram 3 investidas feitas por Babilônia, sendo a primeira delas no ano 605 a.C. E a gente sabe que o ano 605 a.C. é o ano no qual Daniel e seus 3 amigos, outros príncipes ali do reino de Judá, foram levados cativos. Babilônia causou destruição em Jerusalém, causou problemas sérios ali e levou muita gente cativa. Porém, quando foi o ano de 597 a.C., o povo judeu tentou uma rebelião. E Babilônia, para poder conter a rebelião, fez uma nova investida. E nesse ataque contra Jerusalém, novamente Babilônia leva mais pessoas cativas. Mas foi realmente na terceira, no ano 586 a.C., que Babilônia destruiu o templo. Derrubou o templo que Salomão havia construído. E agora o cativeiro ele se intensifica. Mas se você pegar a data do início do cativeiro até o término dele, o início do cativeiro, em torno ali do ano 606, 605, início ali das investidas de Nabucodonosor,
até o ano 536, alguns estudiosos colocam 535, mas se você fizer os cálculos, você verá que dá exatamente 70 anos o período que o povo de Deus ficou cativo em Babilônia. A profecia se cumprindo exatamente. E agora a gente vai ver mais detalhes. Peço que você pegue a sua Bíblia, Daniel capítulo de número 5. Nós vamos ler esse texto. Nós estamos estudando capítulo a capítulo a cada domingo. E hoje nós vamos ler Daniel capítulo 5 e ver como foi que tudo isso que Deus já havia predito através de outros profetas se cumpriu cabalmente, se cumpriu exatamente como o Senhor havia dito. Em Daniel capítulo 5, verso 1, acompanhe a leitura, o texto diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Quem era Belsazar? Belsazar, ele era filho do filho de Nabucodonosor, ele era neto. Depois de Nabucodonosor, um genro passou a governar, um filho dele também governou, e agora esse neto que é Belsazar. E o texto diz que Belsazar, ele dá esse banquete, ele dá essa grande festa, que na verdade era uma orgia, que na verdade era um culto pagão, cheio de imoralidade sexual, e muita bebedeira. O texto diz que eles beberam vinho, bebida alcoólica, escarnecedora, como diz o livro de Provérbios, que a Bíblia claramente desaprova. A Bíblia diz que quem é vencido pelo álcool, pela bebida alcoolizada, não é sábio. E este rei está dando uma festa para 1000 pessoas, é um grande banquete, um grande banquete. Agora veja a razão dessa festa, verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, utensílios que foram roubados lá por Nabucodonosor, lá atrás, quando ele invadiu Jerusalém, do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Eu queria que você percebesse que o que está acontecendo aqui é uma verdadeira afronta ao Deus Altíssimo. Na profecia dada a Nabucodonosor, o reino babilônico seria apenas a cabeça de ouro. Nabucodonosor mesmo se rebela contra isso, depois construindo uma estátua toda de ouro, como quem dizendo que o reino não iria passar. E o seu neto está na mesma pegada, vamos dizer assim, na mesma linha. E ele está profanando os utensílios sagrados do templo que estava em Jerusalém. Derrubado é verdade, mas ele quer mostrar o seguinte: o Deus de Israel não está no poder, não está. Veja só o que nós fazemos com os utensílios sagrados deles. Nós zombamos com os utensílios sagrados ali do templo do povo de Deus. Veja agora o verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Perceba os metais que aparecem, são exatamente os mesmos metais que apareceram na estátua de Daniel capítulo 2. Então perceba que esse jantar não é apenas um carnaval, não é só uma festa, mas tem um caráter espiritual, tem um caráter de idolatria, tem um caráter de afronta ao Deus Altíssimo. E essa história é impressionante porque versos 5 e 6 diz o seguinte: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem, uma mão que ninguém sabe de onde veio, e é uma mão que não estava junto com o corpo, né? É uma mão misteriosa, é uma mão que aparece ali de maneira sobrenatural, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Imagina a cena, o rei afrontando o Deus Altíssimo. De repente, todos que estavam no salão se desesperam quando ouvem um barulho de parede, de tijolo, de concreto se rasgando e uma mão, os dedos de uma mão escrevendo na parede. Que coisa impressionante. Verso de número 6. Então se mudou o semblante do rei. Eu imagino o rei agora tremendo. Eu imagino o rei batendo os joelhinhos, né? E os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. A informação está na Bíblia. Ele estava desesperado, sem saber o que fazer. Verso 8. Ele manda chamar os sábios. E o texto diz: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. 70 anos se passaram desde que Daniel havia chegado ali, quem sabe com seus 18 anos em Babilônia.
Se Daniel estivesse vivo, agora estaria muito velhinho ali, com quase 90 anos, 88, 89, 90 anos de idade. E quando o rei fica sem nenhuma resposta de seus sábios, aparece então a sua mãe. E a sua mãe diz a ele o seguinte: pois tem aqui no reino, está vivo ainda, tem um senhor que lá atrás era aquele jovem que interpretou o sonho do seu avô. Por que você não chama ele? O nome dele é Daniel. Mas eles não chamavam de Daniel, não é? E então o texto bíblico diz o seguinte, Daniel 5, versos 26 a 28. Quando Daniel entra, Daniel consegue ler o que está escrito e consegue dar a interpretação. Essas informações que eu coloquei aqui resumidas, você vai encontrar em Daniel 5, 26 a 28. Primeira expressão era mene, mene, mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Foi o que Daniel disse para Nabucodonosor. Aliás, para Belsazar. Belsazar, é o seguinte, o Senhor Deus, ele colocou você para ser testado. Ele está avaliando o seu reino. E posso te falar uma coisa? Já era. Deus deu cabo do teu reino acabou, passou, já era. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Que expressão dura essa. A sua vida foi avaliada, você foi pesado numa balança e você está devendo. Você está devendo para o dono do universo, você está devendo para o Deus Altíssimo, esse que você está afrontando aí. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O seu reino acabou e agora está passando para outras mãos. E o sonho que o seu avô teve lá atrás está se cumprindo agora. Não é mais a cabeça de ouro que exerce supremacia. Agora a história do mundo passa para outra fase. A partir de agora é o peito e os braços de prata. Queridos, o verso 30 diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Daniel disse para o rei Belsazar o seguinte: o seu reino agora está sendo dado aos medos e os persas. E o texto bíblico declara o seguinte, que foi Dario ali à frente, mas ele tinha feito uma aliança. Dario, ele era Medo, rei da Média, mas ele tinha feito uma aliança com, adivinha quem? Ciro, rei da Pérsia. Rei da Pérsia. Isso te lembra alguma profecia? Lembra desse nome? Ciro. Pois é. Dario junto com Ciro acabam com Belsazar, acabam com Babilônia. E a maneira como isso aconteceu é espetacular. É história digna de filme, né? Daqueles filmes mais tops de todos. Por quê? Porque a estratégia usada por Ciro para poder destruir Babilônia foi espetacular. Babilônia era uma cidade toda murada, uma cidade portentosa, já falamos sobre isso. E Babilônia poderia resistir o cerco de um exército inimigo por até 20 anos. Por quê? Porque tinha um rio que passava dentro da cidade. Por baixo dos muros passava um caudaloso rio, o rio Eufrates. E esse rio, onde tem rio, tem vida. Onde tem rio, tem alimento, tem fruto, tem prosperidade. Babilônia, por isso, se vangloriava. Além de ser poderosa, além de ter poder bélico, além de ter poder material, financeiro, muito ouro, Babilônia, ainda por cima, tinha fartura na mesa, porque tinha um rio que cortava a cidade, passava no meio da cidade. Porém, a estratégia de Ciro foi exatamente o quê? Lembra-se da profecia que dizia que o rio seria seco, ficaria seco? Ciro teve a seguinte ideia: vamos desviar o curso do rio. E fizeram isso a uma certa distância, antes do rio chegar à Babilônia, e a água foi baixando, 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 baixando. E a história conta como está registrado nesse documento, cilindro de Ciro, é um achado arqueológico, contando como Ciro invadiu Babilônia. Os soldados do exército medo-persa entraram com a água batendo na altura das coxas. Espetacular, espetacular. E foi naquela mesma noite que eles mataram então o rei babilônico chamado Belsazar. Então essa é a profecia, esse é o cumprimento dela, mas a grande pergunta é: e o que isso tem a ver com você e comigo hoje?
O que isso tem a ver com a nossa vida? Como essa história se relaciona com os nossos dias? Lembre-se que Daniel é um livro que apresenta profecias e histórias que tem que ver também com os últimos dias. Como essa história toda que a gente leu aqui tem a ver com os nossos dias? Sabe, queridos, vamos lembrar aqui então. Qual império que escravizou mesmo o povo de Deus por 70 anos? Qual foi o império? Escreve aí. Qual foi o império? Vou dar a resposta: Babilônia. Pois é. Próxima pergunta: quem foi o libertador do povo do cativeiro de Babilônia? Na profecia aparecia um nome. Quem era esse libertador? Quem era ele? Ciro, exatamente. E a profecia também dizia como o povo seria liberto. E Daniel viveu para ver isso acontecendo. Como foi que Ciro libertou o povo de Babilônia? Desviou o curso do Eufrates, invade ali a grande Babilônia. E quando a gente vê o nome do rio que ele secou, qual que era mesmo? Qual era mesmo? Rio Eufrates. Rio Eufrates. Ok. Agora abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, versos 2 e 3. Agora nós já estamos no outro livro da Bíblia. Agora nós já estamos lendo a respeito de outra profecia. E essa profecia, ela ainda irá se cumprir, possivelmente nos dias em que nós vivemos. Profecia que se cumprirá pouco antes da volta de Jesus. E agora, note os detalhes apresentados pelo livro do Apocalipse e vamos comparar com a história lá de Daniel 5. Veja o que diz Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, a grande, o quê? Babilônia. Queridos, o capítulo 5 de Daniel fala sobre a queda de Babilônia. Então Babilônia vai cair outra vez? Babilônia não se tornou ruínas perpétuas? Que Babilônia é essa? Babilônia espiritual. O Apocalipse usa o que aconteceu com Babilônia lá atrás para se referir a um poder que exerce domínio no mundo que nós vivemos hoje. E que o Apocalipse chama de Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Agora vamos a Apocalipse 16, verso 12, porque vai ser dado também o detalhe de como Babilônia vai cair. De que maneira a Babilônia cairá? Olha só o detalhe profético. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Perceba que a história está se repetindo. Os reis do Oriente naquela ocasião eram Ciro, Dario, que vieram e secaram o rio Eufrates. Só que todos esses personagens já não existem mais. Babilônia física já não existe mais, mas existe Babilônia espiritual, e existem os reis do Oriente, e existe algo que é simbolizado pelo rio Eufrates. Que é tudo isso? O que tudo isso tem a ver conosco? Vamos então entender aqui a tipologia bíblica. Agora eu peço a sua total atenção. Na tipologia bíblica lá do livro de Daniel, existe uma Babilônia física, um reino que realmente existia, um império que existiu. Foi derrubada por um grande governante chamado Ciro, escolhido por Deus para fazê-lo. Só abrir um pequeno parêntese aqui. Então quer dizer que Ciro teve a sua vida predestinada por Deus? Será que é assim? Então quer dizer que Judas Iscariotes, porque Deus sabia que Judas iria trair a Cristo, porque Cristo sabia disso, quer dizer que Judas teve também a sua história pré-determinada? Então será que a Bíblia está ensinando predestinação? Será que é isso, queridos? Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu acho que cabe nesse momento. Imagina que eu convido você para ir à minha casa para poder assistir um filme comigo. E é um filme que você ainda não assistiu, mas você não sabe se eu já assisti ou não. E em determinada cena, o filme está rolando, a gente está assistindo, e aí eu pego e dou um spoiler e falo assim: olha, ele vai cair agora. E aí o camarada cai. Aí você olha para mim e fala assim: poxa, dando spoiler. Qual que é o único jeito de dar um spoiler no filme? Um filme que eu não assisti, tem como eu fazer isso? Não. Spoilers são dados de filmes que eu já assisti.
O que significa então Deus dizer que Ciro seria o libertador, que Judas é que trairia Cristo? O que significa tudo isso? Que Jesus, que Deus predestinou estes homens? Será que a nossa vida também é predestinada? Será que a gente então não tem escolha? Será que a gente não tem livre-arbítrio? Nada disso. Simplesmente, como o exemplo que eu dei do filme, Deus já viu. Deus já assistiu. Deus é presciente, Ele vê antes. Deus é onisciente, sabe de tudo. Deus passeia na eternidade, Ele dá um passo para frente, Ele está no futuro, Ele dá um passo para trás, se quiser Ele volta. Deus não está limitado ao tempo. Mas o fato de Deus conhecer o futuro não significa que é Ele que está controlando a liberdade dos homens. Não, nós fazemos nossas próprias escolhas, mas simplesmente Deus já viu. E Ciro foi esse libertador. E de que maneira ele então minou os poderes de Babilônia? Secando o rio Eufrates. E ali o texto fala a respeito da vinda dos reis do Oriente. Ciro não veio sozinho, ele veio acompanhado por Dario. Como isso se aplica aos nossos dias? Você tem que se lembrar que Babilônia começou lá atrás em Babel. E Babilônia significa confusão. Confusão. Confusão espiritual. Confusão política. Confusão. Babilônia vem para causar confusão. Esse é o significado de Babilônia. Quem Ciro representava? Queridos, Ciro é um tipo de Cristo. Estes reis do Oriente que a Bíblia menciona, sabe quem são? Cristo e os seus anjos. E o rio Eufrates sendo seco, a gente tem que se lembrar o que o rio Eufrates era para a Babilônia física. O que ele era? Era a sua base de sustentação. Ou seja, qualquer poder que hoje sustenta, qualquer circunstância, qualquer meio que serve como base de sustentação para a Babilônia espiritual, é o que o rio Eufrates está simbolizando. Vou ser um pouquinho mais claro logo mais. Veja, lembra que eu te falei de Babel? Babel significa confusão. Veja se faz sentido isso que vou mostrar aqui ou não. Mostrei isso que vou mostrar agora na semana dos Calebes, que teve pouco tempo atrás, mas eu acho que vale a pena repetir, especialmente se você não assistiu também. Acompanha comigo rapidamente essas informações. Existem hoje grandes religiões no mundo, ou as 8 maiores religiões do mundo. Em 8º está o Espiritismo, com aproximadamente 13 milhões de adeptos. Em 7º vem o Judaísmo. Em 6º o Sikhismo. Em 5º o Budismo. Em 4º a religião tradicional chinesa. Em 3º o Hinduísmo. Em 2º o Islamismo. E em 1º vem o Cristianismo. 8 grandes religiões no mundo. Como que você faz para escolher entre 8? Você já conhece as 8? Você já avaliou as 8? Se você tem que escolher um caminho, mas aí você vê que tem 8. Isso gera confusão, sim ou não? Sim ou não? Gera confusão. Você tem que se lembrar que Babilônia física, a idolatria imperava ali. Eles adoravam vários deuses. E hoje existem muitos deuses para seguir. Ah, não, mas todos os caminhos levam a Deus. Não. Não, a Bíblia não ensina isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que a gente fica em dúvida. Porque, quer saber de uma coisa? Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente você é cristão, mas mesmo que você não seja, diga para mim se não causa confusão saber que existem, e existiam em 2001, 35 mil denominações que se apresentavam como cristãs. Como cristãs. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para você poder ver, né? Então quer dizer que existem 35 mil igrejas que se autodenominam cristãs. Uma delas chama-se Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, ore com moderação, né? Essa é uma delas. Aí tem uns outros nomes aqui que eu acho interessantes. Não está indo não aqui. Aqui ele dá uma travadinha quando chega nesse ponto. Vou pedir a ajudinha de vocês aí, queridos. Acho que travou. Bem, o que quero dizer? Existem hoje, queridos, milhares de igrejas que são cristãs. E cada uma delas tem a sua doutrina. E todas elas afirmam que estão usando a Bíblia. Deixa eu te perguntar uma coisa, como que você faz para saber qual que está ensinando o que a Bíblia diz?
Você consegue perceber o tamanho da confusão que existe? Você consegue entender o que é Babilônia espiritual? Babilônia espiritual é essa confusão para poder atrapalhar você de conhecer a verdade. Isso é Babilônia espiritual. Aí eu coloquei aqui algumas igrejas, o nome, né? Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água, Igreja a Serpente de Moisés, aquela que engoliu as outras, Igreja Cristo é Show, Igreja ETQB significa eu também quero a bênção. Eu também quero a bênção, né? Você quer a bênção? Outra, Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta. Sabe, queridos, uma outra chamada, Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo, né? Essa daqui fica ali em Guarulhos, a Igreja Evangélica Jesus é Lindo e Cheiroso. Isso é legal, essa aqui eu coloquei até o endereço ali. Fica no bairro Picanço. Então, tantos mensageiros afirmando ter a verdade. Eu não fui cristão a minha vida toda. Até os meus 20 anos eu não acreditava na Bíblia. E quando eu olhava para as igrejas, eu pensava, sabe o que? Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Como pode tantas igrejas? Qual delas tem a verdade? Qual delas tem a verdade? Na minha cabeça nenhuma tinha. Entretanto, a Bíblia mostra para nós o que é a verdade. E você é uma pessoa, se você é uma pessoa sincera, e eu creio que você seja, porque você está acompanhando este vídeo aqui, o Senhor Deus, Ele vai mostrar para você. Ele vai mostrar para você que você não fique confuso. Qual caminho seguir? Como saber que caminho seguir? Veja o que diz Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, qual é a mensagem para você e para mim? Retirai-vos dela quem? De Babilônia espiritual, dessa confusão, dessa miscelânea, desse monte de erros que existem, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. E para onde você tem que ir? Para onde você vai então? Você quer saber qual é a igreja de Deus? Apocalipse 14, 12 diz para você e para mim. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé em Jesus. Seria muito manjado eu falar para você que você tem que vir para a igreja adventista, afinal de contas sou um pastor adventista, né? Mas querido, querida, você que é uma pessoa sincera, o Espírito Santo está falando com você nessa noite e está te dizendo o seguinte, você precisa procurar na Bíblia quais são os mandamentos de Deus, qual é a fé verdadeira em Jesus. A Bíblia contém toda a verdade. E você é uma pessoa dotada de inteligência. Sabe por que existe tanto engano? Porque a gente fica ouvindo o que os outros falam e a gente não procura a verdade. E eu quero nessa noite incentivar você a conhecer a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, a saber quais são os mandamentos de Deus, a saber que eles não foram abolidos. Que o cristão é salvo unicamente pela fé em Jesus, salvo pela graça. Mas que sim, a lei de Deus é a norma de conduta dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E a mensagem de Deus para você e para mim é, sai do meio da confusão, sai do meio do erro, saia deste lugar que não está ensinando o que a Bíblia diz. Saia, em nome de Jesus, saia, para que você não participe dos flagelos que Babilônia espiritual irá receber. E a pergunta que eu termino aqui fazendo a você é, você é um sincero filho de Deus? Você é uma sincera filha de Deus? Se você é uma pessoa sincera, você não pode aceitar o erro. Se você é uma pessoa sincera, você precisa buscar a verdade de todo o coração e saiba que o Senhor Deus, Ele vai se mostrar a você. Eu posso orar por você nesse momento? Vamos falar com Deus? Querido Pai, existem filhos e filhas que nesta noite ouviram a sua palavra e o seu Espírito Santo tem tocado o nosso coração, ó Deus. Eu quero pedir, por favor, ao Senhor, mostre-se a nós. Apresente-se a nós como a sua palavra realmente declara. Existe tanta confusão nesse mundo. A gente não sabe nem para que lado ir. Por favor, mostre-nos a verdade. Dá-nos o seu Santo Espírito e guia-nos a toda a verdade. Leva-nos para perto da pessoa maravilhosa de Cristo. Ajuda-nos a saber quem o Senhor é. E dá-nos forças para tomarmos as decisões que precisamos tomar. No momento em que a gente perceber o que é a verdade, onde está a verdade, dá-nos forças. Forças, Senhor, para ultrapassarmos, quem sabe, tradições que trazemos, costumes que carregamos, às vezes até mesmo gostos e preferências pessoais, mas ajuda-nos a ficarmos do lado da verdade. Concede-nos essa graça, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero você no próximo domingo, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te conceda uma semana muito feliz.